Bom dia em Cristo para todos, uma semana abençoada. E vamos para uma reflexão devocional de segunda-feira, que fala sobre ser grato a Deus, a sua bondade. E como base eu quero deixar aqui no Salmo capítulo 107, vou destacar alguns versículos, mas você pode meditar no Salmo todinho. E o versículo, a partir do versículo 4 ao 9 diz assim: Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Esse trecho Davi expressa aqui o tema desse salmo, louvor a Deus por sua bondade, e ele fala, sobre o povo, momentos que Deus, recordando sobre momentos que Deus livrou o povo, que Deus libertou o povo, que Deus conduziu o povo. E em momentos de aflições, em momentos que andavam perdidos, em momentos que não tinham onde morar, eram escravos, que tinham fome e sede, perderam as esperanças, clamavam ao Senhor, o Senhor socorria. O Senhor livrava, o Senhor provia e davam água ao que tinha sede e davam boas coisas aos que estavam com fome. E ele relembra isso, e no versículo 8 ele expressa o foco desse devocional, que é que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que ele fez por eles. E se nós pararmos para colocar nossa vida dentro desse texto e olharmos para trás por coisas que já passamos, por coisas que já vivenciamos, situações que estávamos às vezes desesperados, perdidos, como aconteceu aqui na narrativa desse salmo, sem perspectiva, com fome, com sede material, espiritual, em angústia, e como no versículo 6, pedimos socorro e o Senhor ele nos deu socorro. E nós chegamos até aqui e temos vivido isso várias vezes, porque sabemos e entendemos que as adversidades vão vir, nós estamos no ambiente material e isso vai acontecer. E nós sempre que precisamos, o Senhor está disponível por sua graça e misericórdia. E muitas das vezes a gente acaba esquecendo desse conselho de Davi, que agradeçam ao Senhor o seu amor e todas as coisas maravilhosas que Ele faz. Que nós possamos refletir e sermos gratos ao Senhor, porque o que nós podemos fazer em troca ou para devolver ou para tentar, não que mereçamos aquilo que Deus faz por nós, não conseguiremos. O que Ele quer de nós é obediência e gratidão. Que possamos ser gratos ao Senhor, ser gratos pelos cuidados dEle. Quando você não estiver passando por alguma coisa que seja tão de aflição, alguma coisa que esteja te desgastando, relembre dos feitos antigos, dos feitos que Deus já fez por sua vida. Isso vai renovar a sua gratidão, vai renovar o seu empenho, o seu ânimo, vai renovar o meu ânimo, o meu empenho para servir, para continuar adorando ao Senhor. Quando a gente lembra o que Deus fez, o que Ele faz, tanto por nossos irmãos, desde a libertação do povo, quanto até hoje, na nossa família, na nossa casa, nos nossos amigos, onde nós colocamos a planta dos nossos pés, na nossa vida, na nossa casa, nossos filhos, que possamos render graça ao Senhor, ser grato ao seu amor,
ser grato pelas coisas maravilhosas que Ele já fez, que Ele faz e que Ele já tem feito, que nós iremos conquistar, né? Porque Ele tem nos dado água para beber quando no momento de sede. Ele é essa água. Ele tem dado coisas boas aos que estão com fome. Ele supre as nossas necessidades. O salmista vai falar no Salmo 23 uma expressão muito linda, que Ele faz nos deitar em pastos verdejantes. Ele não só dá para a gente se alimentar, mas Ele dá uma condição de nós desfrutarmos. Ele não dá só nos exemplificando uma ovelha no seu pasto se alimentando, mas Ele nos dá pastos verdejantes e nos faz deitar, nos faz descansar. Ele nos dá em beira de rios de águas tranquilas. E só quem tem a paz de Deus, quem conhece a Deus, quem ama a Deus e é grato a Deus pelo que Ele faz, consegue viver isso, entender isso, compreender e reconhecer isso. E que seja uma semana, uma segunda-feira de reconhecimento da graça, de reconhecimento da bondade, de reconhecimento do cuidado do nosso Pai, como filho, e nós como filhos dele, do nosso pastor, nós como ovelhas, que Ele cuida, que Ele dá a vida, que Ele vai curar as feridas, que Ele procura proteger, que Ele ama de todas as formas, com todo o seu esforço, com toda a sua vida, Ele entregou por nós. É esse Deus que nós devemos render graças. Às vezes somos gratos a situações tão simples na vida, uma pessoa, né? Não que não sejamos gratos às pessoas, mas por coisas tão inferiores, e muitas das vezes esquecemos de ser grato ao dono de todas as coisas, ao Criador de todas as coisas, aquele que nos deu a vida, aquele que morreu por nós, aquele que nos guarda, que nos sara, que nos cura e que tem preparado um lugar para nós que em breve estaremos para sempre com Ele. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que seja um momento de reflexão, que você possa ouvir essa palavra, falar com Deus, parar um minutinho de agradecer ao Senhor por esse dia, pelo fôlego de vida, pela saúde, por tudo que Ele tem proporcionado a nós, isso concretizado lá na cruz, quando Ele levou nossos pecados, levou nossas dores, nossas enfermidades, levou tudo de ruim, para que nós desfrutássemos tudo de bom, da bondade dEle que é perfeita. Mas isso só acontece quando nós buscamos na Sua palavra, reconhecemos Ele como nosso Salvador e vivemos uma vida de gratidão. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana riquíssima da graça de Deus, que nós enxerguemos isso de maneira cada dia maior, nos entregando a Ele de forma de gratidão a cada manhã que Ele nos proporciona. Que Deus nos abençoe, continue nos abençoando em nome de Jesus.